noite para aqueles que acompanham o Instagram do Colégio Saxon Corda, que vão entrando, né, nessa live. Queremos saudar a todos, sejam todos bem-vindos e permaneçam aí, porque é a certeza que essa formação será preciosa, será muito boa, porque para nós é importante saber do nosso canto litúrgico, né? E o canto litúrgico é o canto gregoriano. Então, para a gente, nós do Colégio Saxon Corda, a gente viu a necessidade de divulgar, de mostrar para todos essa formação, né? Então, aí do Instagram do colégio, quem acompanha, então, pais, né, professores, alunos, enfim, tantos que acompanham o projeto, acompanham o Colégio Saxon Corda, nós convidamos, então, a permanecer nessa formação para que hoje escutemos a história do canto gregoriano. Então, está comigo aqui o Padre Christian, que é mestre em Teologia e Direito Canônico pela Universidade da França e sacerdote da Diocese de Camaçari, na Bahia. Então, sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, Padre, obrigada por estar em nosso colégio e nos dar, né, essa formação. Formação, aqui alguns escutam, então aqui tem pai, tem professor, tem aluno. Então, por quê? Porque todos desejam saber sobre o canto gregoriano. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe essa formação. Boa noite a todos. Então, esquecemos de dizer que eu sou francês, então vou ter que suportar assim um sotaque um pouco diferente durante esta breve apresentação da história do canto gregoriano. Gostaria de acrescentar um pouco mais sobre quem sou, né? Primeiro, estou aqui visitando alguns amigos, né, que têm os filhos nessa escola de Saxon Corda. Eu sou missionário, né, de uma comunidade que se chama Pontos Coração e vocês ouviram, tenho um mestrado, mas para mim não é o essencial, né, porque eu posso dizer que minha formação sacerdotal, né, foi mais importante vivendo nos bairros carentes da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, hoje morando também na Bahia, porque minha comunidade justamente recebe esta presença de compaixão, como a Virgem Maria ao pé da cruz, né, ao lado de todos aqueles que sofrem. Né? E vivendo isto, acho que aprendi mais, né, que nos meus livros. Então vou apresentar a vocês uma brevíssima história do canto gregoriano. Estamos falando de 20 séculos de história, então evidentemente em uma hora a gente vai só balbuciar algumas coisas. E gostaria de dizer primeiro que o canto gregoriano não é uma criação espontânea. Em que sentido? Nós hoje, não sei, tem muitos grupos assim que criam assim cantos, né, ao longo dos anos, assim, cantos até litúrgicos, que chamamos criações espontâneas. Alguém senta e diz: vou escrever assim um canto, e escreve e depois se divulga. O canto gregoriano não é assim. É fruto de uma evolução e de uma fusão também de muitos elementos musicais que já existiam e que foram adaptados nos primeiros séculos da Igreja para as necessidades do culto cristão. Então tem várias épocas. Também fazendo a história do canto gregoriano, temos que fazer a história da Igreja. Acompanha, digamos, esta história. Vocês não estão sem saber que os primeiros séculos, os 3 primeiros séculos da história da Igreja, a Igreja Apostólica com os apóstolos, São Paulo, mas depois segue com as perseguições até o início do século IV.
Então, neste tempo, notemos um grande desenvolvimento da liturgia. Tem liturgias, mas claro que as perseguições obrigam os cristãos a se reunir de um modo um pouco escondido. Então os cantos são cantos muito simples, até às vezes com uma só nota, algumas notas assim, mas algo que por prudência e devendo se esconder, não tem um desenvolvimento até agora. Então um canto com recto tono, como dizíamos, ou como melismas simples. O que chamam melisma, canto gregoriano, vocês sabem que às vezes sobre uma só sílaba a gente tem muitas notas assim. Isso se chama melisma. Então era um canto assim muito simples e de repente só fazia algumas notas a mais sobre uma parte da palavra. Mas isso tem uma mudança com a paz de Constantino, o imperador, que vai permitir às comunidades cristãs de se desenvolver, de poder construir igrejas grandes, de poder se desenvolver no plano litúrgico. No século IV, V e VI é a aparição dos diferentes ritos litúrgicos, o rito oriental, mais ortodoxo bizantino, o rito dos coptas no Egito, tem um rito armênio, tem um rito da Síria, tem um rito de Roma, tem um rito de Santo Ambrósio em Milano, tem muitos ritos que vão aparecendo, cada um com suas características, e junto com este rito também aparecem os diferentes cantos que acompanham estes ritos. Vou falar somente do lado ocidental, porque o lado oriental, a liturgia bizantina, depois teve um caminho assim diferente da igreja ocidental. Mas na igreja ocidental não tem um só tipo de canto, que chamamos este conjunto de cantos, chamamos uma palavra francesa, me perdoem, mas se chama o plein chant. Ainda se chama às vezes o gregoriano plein chant, o canto pleno, seria a tradução, mas não se traduz. E tem esse plein chant, tem várias tradições. Em Roma, que chamamos o velho romano, vieux romain, o galicano nas Gálias, o canto mozárabe na Espanha, o canto ambrosiano em Milano, o canto benevento no sul da Itália. Tudo isso são cantos, tradições que vão se formando. Assim, cada um com suas características. Por exemplo, o canto benevento no sul da Itália, a gente não tem que esquecer que naquela época o sul da Itália é bizantino, pertence à igreja de Constantinopla. Enfim, então a gente vê muitas tradições que vão se criando. Dessas tradições, uma só, e isso é importante em relação a tudo o que eu vou dizer depois, uma só é vivida sem interrupção até hoje, e que é o canto ambrosiano da cidade de Milano. Todos os outros cantos tiveram uma interrupção na transmissão, incluindo o gregoriano que vamos ver. O que aconteceu? Estas tradições, o canto de Roma, por exemplo, um canto mais simples, mais despojado, e então, aí estamos na história, tem a invasão dos bárbaros, com uma mudança social, econômica, atinge tudo a Europa ocidental, e que vai demorar muito tempo até isso se estabilizar do ponto de vista político. E vai chegar o pai de Carlomagno em 753, e Carlomagno depois dele, que vão invadir, que vão criar, mas bem, de novo, uma grande superfície da Europa, que vão ser assim os imperadores depois com Carlomagno, e que vão querer dar uma unidade a tudo isto,
e vão querer dar essa unidade a partir da religião e principalmente da liturgia. Então aqui vai acontecer algo muito interessante. Carlomagno vai pedir ao Papa de mandar os livros litúrgicos de Roma, com os cantos, para os bárbaros que viviam nas Gálias, principalmente, possam aprender estes cantos. Estes francos, seriam os francos, estes francos, os cantores francos, obedeceram a Carlomagno, mas no mesmo tempo começaram livremente a mudar os cantos, a ornar mais os cantos, a desenvolver os cantos que para eles eram muito simples. E depois disto foi mandado a Roma de novo, digamos, os cantos que os francos tinham transformados. Toda esta ida e volta, principalmente entre Roma e os francos, deu nascimento ao que chamamos o canto gregoriano. Uma boa parte dos cantos que temos provém deste encontro entre duas tradições de cantos. Então, depois o canto gregoriano vai ter um desenvolvimento muito grande, e vai ter um pouco o seu século de ouro nos séculos 10, 11 e 12, até o século 13, digamos, com Santo Tomás de Aquino. Aí tem realmente um desenvolvimento muito grande e nós temos muitos cantos. Quando abrimos os cantos, os livros de cantos gregorianos, às vezes se coloca o século. Então a gente pode ver aí que século 12, século 10. Por exemplo, a missa Orbis Factor, por exemplo, é do século X, se não me lembro bem, o 11. Então, uma missa bem, já tem 10 séculos. Então, estes tempos assim de grande desenvolvimento do canto, então, para quem cantava na igreja, não todo mundo cantava. Primeiro era como o trabalho dos cantores. Por quê? Porque cada domingo, cada festa tinha os cantos próprios. Estou dizendo cada domingo, quer dizer, tinha o canto de entrada diferente dos outros dias, tinha o salmo diferente de todos os dias, tinha o aleluia diferente de todos os dias, dos outros dias, tinha o ofertório, tinha o canto de comunhão, tinha 5 cantos a conhecer e 5 cantos difíceis para aprender para cada domingo, para cada festa. Então precisava, nós temos assim testemunhos da época para formar um cantor na igreja. Não era uma semana de formação, não era um mês, não era um ano, eram 10 anos. Porque ele tinha que aprender todo de memória. Não tinha a escritura do canto gregoriano. Todo tinha que ser aprendido de memória, que se chama a transmissão oral. Mas isto começou a se tornar um pouco difícil. Então, gostaria apresentar a vocês, vou mostrar aqui. Aqui temos uma partitura de canto gregoriano, que geralmente a gente não tem tudo isto quando temos o canto gregoriano. Vai no século IX, um monge vai dizer: temos que ajudar os cantores, porque os cantores eles têm dificuldade para aprender tudo de memória. Então vamos dar como uma ajudinha assim para eles aprender de memória. Então temos aqui duas formas de escritura. Aquela de cima, que está preta aqui, que são marcas assim, e aquela de baixo que está em vermelho. Aqui tem um martelo, por exemplo, aqui tem assim vários sinais. Então fazia o quê? Aquele que escrevia, ele ouvia o canto e escrevia como se canta. Ele não está dizendo aqui um lá,
aqui um Mi, aqui um Ré. Não era o tema das notas, porque os cantores conheciam isto. Mas era sobretudo qual é o jeito para cantar. Vou dar um exemplo muito simples. Música do sertão, por exemplo, brasileira, assim. Se um brasileiro canta essa música, então sabe tocar o violão, tá? Você diz, ele tem um jeito. Se eu pego o violão e que canto a mesma música com as mesmas notas, até às vezes com o mesmo ritmo, não vai sair igual, não. A gente vai dizer, aqui falta algo. Falta este pequeno jeito que dá tudo. Então, para o canto gregoriano, era um pouco isto. O que falta aqui? Então, escreviam assim, aqui tem que ser mais acentuado, aqui mais rápido, pequenas coisas assim. Então, essa escritura que nós temos, que temos manuscritos inteiros, era somente, não tinha linha. Então, aqui tem a terceira maneira de escrever, que é do século XIII, quadrada, que nós conhecemos, mas vamos ficar com aquela que é vermelha. Então eles escreveram assim, mas não para indicar que nota é, senão para indicar um modo de cantar. E depois vão fazer o quê? Eles vão dizer, mas podemos ajudar também para saber se tem que subir, descer. Então essa escritura vai subir e descer, assim. Não é que vai ser escrita como aqui, linearmente, senão que são escrituras que vão seguir assim um canto. Mas também para ajudar para saber, mas começou com o quê? Com Lá, com Dó, é muito alto, é muito baixo. Então vou começar a fazer uma linha assim, para ajudar. E depois vou fazer duas, até chegar às 4 que nós temos aqui. Vocês sabem que o canto gregoriano, isso indica o Dó. Então, dependendo, tem lá exercício, coloca o Dó aqui, o Dó aqui, o Dó aqui, o Dó aqui. Ou até, às vezes, o Fá, depende das escrituras. Então, isto é o início da escritura do canto gregoriano. Devo dizer outra coisa que é importante. Quando vocês têm um canto gregoriano, muitas vezes tem uma cifra romana no início. Tem 1, 2, 3, 4, 5, até 8. O que é essa cifra romana? Essa cifra romana está indicando um modo, quer dizer, o canto gregoriano é um canto modal, não é um canto como nós conhecemos hoje, que seria mais, assim, entrando no sistema de música de hoje. Quando vocês ouvem, às vezes, músicas orientais, a gente ouve e diz, isso é do Oriente, isso é tipo árabe, assim, as pessoas dizem tipo árabe. Não é tipo árabe, é música modal. E cada modo é um mundo, cada modo tem uma escala musical diferente. Então você ouve e diz, isto é um modo, quem canta o canto gregoriano de um modo modal, ele vai ouvindo outro mundo em cada modo. É também importante para o que segue. Então, aqui estamos no início da escritura musical. Antes disso, existia um pouquinho essa escritura musical na forma dos gregos. Os gregos escreviam na música com letras, o que ainda nós utilizamos, por exemplo, no violão, com os tonos, o A, o B, isso vem dos gregos. Mas não se escrevia assim, digamos, deste modo assim, de realmente escrever a música. Aqui estão escrevendo como se canta. Isto vai ajudar de um modo extraordinário os cantores. Mas também, então, isto vai ter uma consequência para a música enorme. Porque quando nós podemos escrever, então não precisa lembrar-se de tudo, de memória. Então vão poder começar a escrever duas vozes no mesmo tempo. A polifonia vai começar a ter seu lugar, porque a gente vai poder escrever músicas cada vez mais complexas, porque temos um instrumento para escrever. Mas também vamos passar, tem a introdução aqui de outro elemento, que é o órgão, que é
o instrumento litúrgico por excelência. Eu gosto muito do órgão, né? Mas ele vai mudar alguma coisa, porque vamos sair da música modal para entrar numa música que não tem uma palavra, que é a música de hoje. Por exemplo, no órgão, como no piano, tem do e ré. E entre os dois temos uma tecla preta, né? Que é o do sustenido ou o ré bemol. Né? É assim. Só que o do sustenido e o ré bemol não é a mesma nota. O do sustenido e do sustenido e o ré bemol, Então, esse novo instrumento, né, vai introduzir também um modo de cantar diferente, né, porque nós não somos capazes de fazer a diferença entre um do sustenido e um ré bemol, né, perdimos o ouvido. Né. Este ambiente modal, né, este canto modal, ele tem tudo isso ainda. Então aí tem uma dificuldade que nós temos aqui, um abismo que nos separa hoje entre o mundo do canto gregoriano e o nosso mundo. Então, a primeira consequência desta música, dessa escritura, vai ser o desenvolvimento da música em Ocidente. A escritura, enfim, depois para os instrumentos, tudo aí vai ser escrito. Esse é o início. Né? O canto gregoriano tem uma história, mas também uma consequência sobre a cultura ocidental muito, muito importante. Né? Mas também este escrever vai trazer, então, pouco a pouco, né, vai introduzir uma decadência do canto gregoriano. Decadência por quê? Porque tem o órgão, então ele vai, digamos, vai mudar o modo de cantar, porque se canta de modo modal com o órgão, não bate. Vai também, pouco a pouco, vão deixar o canto gregoriano para cantar polifonia, e também, pouco a pouco, a gente não vai saber mais como se canta, porque a transmissão oral, né, não é a mesma coisa que uma transmissão escrita, sobretudo para a música. Se a gente perguntar, alguém sabe como se toca a Sinfonia número 9 de Beethoven? Eu sei, tem a partitura. Não sabe. Não diz como tem que ser forte aqui o piano, porque não é só bater a tecla do piano. Né? A gente vê muitas interpretações, né? Porque cada um encontra assim. Então a gente não sabe. Né? Porque tem que ser algo ouvido, não escrito. A música se pode escrever, mas a escritura não diz tudo. Né? Então, isto vai levar a uma decadência e uma perdida, né, do saber cantar, né, o canto gregoriano. E, muito rapidamente, não vai se cantar mais o canto gregoriano, vai se perder. Devemos dizer que não sabemos como se canta propriamente o canto gregoriano. Não temos a transmissão oral. A gente tem assim... Então, tudo isto vai nos levar até o século XIX. O século XIX, Dom Guéranger, um benedictino da abadia de Solesmes, vai fazer todo um trabalho com os monges dele para buscar todos os arquivos, tudo o que temos do canto gregoriano, essas escrituras, vão fazer um trabalho enorme. E vão fazer um trabalho enorme de juntar todo o tesouro do canto gregoriano, tudo o que está escrito, mas também de buscar, reintroduzir na igreja, e depois vão ter a ajuda dos papas para isso, o canto gregoriano, mas também um modo de cantar o gregoriano. Quando nós compramos hoje um CD dos monges, que sejam da França, de qualquer lugar, eles cantam ao modo de Solesmes, da abadia de Solesmes, que não esqueçamos que é uma reconstituição do canto gregoriano. Não sabemos como se canta todas essas coisinhas. A gente pode assim ver um pouquinho, mas não temos tudo.
Então, isto, queria dizer isto. Então, temos também outras tradições para cantar o canto gregoriano. Vou cantar depois alguns para vocês. Eu prefiro essas tradições que se parecem mais, justamente, a todos os cantos que estão ao redor do Mediterrâneo. Se a gente pega cantos italianos tradicionais, da Espanha, etc., a gente se aproxima mais do canto como eu vou cantar este canto gregoriano. Não quer dizer que o modo de cantar, mas a gente, ao final, estamos livres de poder cantar como queremos, porque não temos esta transmissão. Então, talvez antes de fazer algumas reflexões, vou cantar um pouquinho, pode ser? Então, aqui temos um canto, que é um Salmo 16, versículo 8, e não vou cantar o versículo 2, só o versículo 8. Então, custodi-me, domine, preservai-me, domine, cuidai de mim, Senhor, como a pupila dos seus olhos sobre a tua sombra, a sombra das tuas asas, protegei-me. Então, algumas reflexões sobre o canto gregoriano. Vou cantar uma história, dizendo que o canto gregoriano nos leva à oração. Quando eu estava na França durante mais de um ano, cantei todos os domingos numa igreja do século X, o canto gregoriano. E vamos dizer que também a igreja ajuda ainda mais para cantar este canto. E nós levamos as crianças da catequese. As crianças da catequese estão felizes da vida de ir lá, mas a gente foi com os pais, e aí complicou. Dizer, mas isso é coisas de antigamente, não sei o quê, aí muitas reflexões para dizer de não ir. Mas a gente convenceu, fomos todos. Sobretudo os pais diziam, as crianças não vão gostar, não vão entender. E a história é que quando saímos desta missa, ademais de ter tido um silêncio absoluto durante toda a missa das crianças da catequese, quando uma criança saiu, falou à mãe, mãe, é a primeira vez que rezo na missa. E a gente ficou assim muito feliz, viu? Não é que só entendeu,
o que acontecia, mas ele rezou. Então, isto naturalmente é um canto que nos leva à oração. Não é um canto que nos leva a se mover assim, a dançar, ou não nos recolhe, nos leva à oração, ao silêncio. E o canto gregoriano, vamos dizer, 98% do canto gregoriano é um canto que tem como palavras a Sagrada Escritura, sobretudo os salmos, não somente, mas sobretudo. Quer dizer, o canto gregoriano é cantar a palavra de Deus. Dizer melhor a palavra de Deus. É como assim um namorado, que pode dizer à sua namorada, eu te amo, mas também podia com um violão aí debaixo da janela, então, te amo, muda, de algum modo tem um modo de dizer assim mais expressivo. É uma imagem mais para dizer, é o amor do homem para Deus e para a Sagrada Escritura que fez que ele cante. Por que cantamos na liturgia? Porque diz muito mais o canto. Posso dizer, Senhor, tende piedade de mim, de nós, eu posso cantá-lo. E o canto dá um conteúdo, uma força, uma beleza maior. Então, isso também é muito importante para o canto litúrgico em geral, que cantemos canto gregoriano ou não. E sempre o canto litúrgico deveria ter como base a Sagrada Escritura, e cantar. Por quê? Porque são as palavras de Deus que nos são dadas para nós nos dirigir a Ele. Então, quem sabe se dirigir e falar a Deus? Ninguém. Quem sou eu para me dirigir a Deus? Mas Ele me dá as palavras que Ele quer ouvir, de algum modo, na minha oração. Então, quase todo o canto gregoriano é Sagrada Escritura. Às vezes com algumas liberdades, por exemplo, pegar a metade de um versículo e juntar com outro, mas é sempre a Sagrada Escritura. O abandono, hoje a gente vê que o Concílio Vaticano II, o primeiro decreto do Concílio, e o decreto que mais facilmente foi votado pelos padres conciliares foi a reforma da liturgia, que, entre outras coisas, afirmava novamente a preeminência do canto gregoriano na liturgia, como sendo o canto próprio da liturgia romana. E aconteceu que completamente o contrário, que foi abandonado quase na sua totalidade o canto gregoriano, o que empobreceu muito as nossas liturgias, por duas razões. Primeiro, porque muitos dos nossos cantos, desculpem aqui, tivemos um pequeno problema, mas estamos... Então, para continuar, este abandono do canto gregoriano empobreceu o canto na liturgia. Dizia por duas razões. Primeiramente, porque muitos dos nossos cantos hoje na liturgia não são basados na Sagrada Escritura, senão sobre criações, na Escritura de nós mesmos. E isso empobrece estes cantos. E também o canto gregoriano atravessou séculos, e assim, o que presta fica, o que não presta desaparece. Então nós temos o canto gregoriano que temos hoje, e tudo o melhor que ficou nessas tradições, mas também empobrecido porque muitos, digamos, musicalmente os nossos cantos de hoje não estão no nível do canto gregoriano.
E então, uma tristeza de algum modo, porque quem hoje sabe cantar a missa de Ângeles ou a missa Orbis Factor, que são as mais conhecidas, e que, digamos, é tão lindo de poder ouvi-las. Outra reflexão sobre este canto é que nós, através desta história que eu dei, podemos perceber que a transmissão oral é mais segura que a transmissão escrita. A gente pensa ao contrário. Nós estamos acostumados a ser pessoas do livro, do papel, que é importante, mas a transmissão oral é mais importante que a transmissão escrita. Vou dar um exemplo. Um pai de família que dá conselhos, muitas vezes a seu filho, os mesmos conselhos que vai repetindo durante toda a sua infância e sua adolescência, este menino, quando adulto, vai se lembrar, até vai ouvir quase a voz do pai dizendo, é assim, é assim. Mas se o pai dá a ele um papel com os conselhos escritos, talvez 50 anos depois se encontra de novo este papel todo amarelo e diz, tinha esquecido isto, tinha esquecido em algum livro, não sei aonde. Quer dizer, isto é a transmissão oral. É algo que é repetido, muitas vezes que nós gravamos através do ouvido, ouvimos. Isso existe ainda na liturgia oriental. Tem um grande cantor na Grécia que dizia, quando canto, eu estou ouvindo o meu Pai. Quer dizer, essa transmissão se ouve, até a voz, até o calor da voz. Então, não esqueçamos disto, na educação, por exemplo, que a transmissão oral é mais segura que a transmissão escrita. Não desprezando a transmissão escrita, mas a transmissão oral tem um valor que hoje, às vezes, é um pouco deixado de lado. E depois, para terminar com essas reflexões, no canto gregoriano, vocês ouviram talvez o modo de cantar, que não é o modo mais comum de ouvir o canto gregoriano. Eu vou dar também um testemunho. Eu gosto de ir, já fui várias vezes em Bom Jesus da Lapa. Gosto muito porque é um lugar muito popular também, pessoas assim que vêm do campo. Fiquei muito impressionado assim com pessoas assim bem do campo, assim com as mãos assim de trabalhadores, com chapéu tudo, e vem com violão e canta nesses cantos religiosos do sertão. Eu sempre, quando escuto isso, fico como assim muito tocado. Por quê? Porque cantam com tudo o que eles são. Não se detém assim neste canto. O canto é se doar. É todo o corpo que canta, não é só a boca. É todo o corpo. Então, o canto gregoriano tem um canto que não é um canto angelical, é um canto humano, encarnado, com pessoas, homens, que antes eram sobretudo os homens que cantavam, que cantam com tudo o que eles são. E não é um canto que expressa os sentimentos humanos através da Sagrada Escritura, mas que não cai no sentimentalismo. E não é a mesma coisa, manifesta toda a dor, a alegria, a beleza e outros sentimentos que o homem pode viver diante de Deus, mas nunca cai num sentimentalismo, numa horizontalidade da oração, do canto. Então, essas são as minhas poucas reflexões sobre isto. Então, temos ainda quantos minutos antes da hora? Temos 15 minutos. Temos 15 minutos. Não sei se tem perguntas que posso responder, podem mandar assim no Instagram. Antes, podem mandar as perguntas no Instagram. Vou cantar uma aleluia antes, que é o aleluia do domingo do Bom Pastor. Então, tem um versículo, tem um aleluia, tem um versículo,
Então o versículo é o que conhecemos bem, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem. Então aqui não tem as outras escrituras sem ter anotações assim quadradas como nós conhecemos. Ego sum pastor bonus et cognoscunt Perguntas? Tem uma pergunta aqui. Aí temos aqui. Duas, na verdade. Duas. Primeira pergunta. Poderia falar um pouco mais sobre o processo de formação de um cantor antes da invenção da escritura? Do que sabemos, né, dos escritos, é sobretudo esta formação com alguns mestres. Quer dizer, tinha quem cantava, que já conhecia, né, e de algum modo acompanhava, né, como o aprendiz, aprendia do seu mestre, ouvindo ele, né, trabalhando com ele. Sabendo que na Idade Média todos os trabalhos se aprendiam assim, né? Tinha um mestre, né, e tinha os aprendizes, né? Então o aprendiz, né, durante um tempo, né, trabalhava, aprendia do seu mestre, né, e depois tinha tipo exames também, assim como nós conhecemos, né, que permitiam ao aprendiz se tornar mestre, né? Então tinha todo esse processo, né, de aprendizagem, como se aprendia outros ofícios, digamos, porque a igreja era uma instituição assim muito importante, né? Então cantar, né, era até remunerado, né? Se não eram monges, né, era realmente um trabalho também na igreja, na liturgia. Padre Christian, então, como o senhor disse, o canto gregoriano foi se perdendo com a Sacrosanto Concilium, que propõe essa predominância do canto gregoriano como canto solene, litúrgico, mas que ainda não é efetivo. Digamos que quem nos ouve, tem pais que querem cantar, pais que querem ensinar seus filhos, professores que querem cantar, crianças que querem cantar. Como ministro de música que queira cantar, como se orienta a começar a partir para o canto gregoriano hoje, nos tempos atuais? Quem quisesse começar isso, como se orientaria? Aqui na escola, você fala? Ou em geral? Digamos que além da extra-escola. Bom, aqui eu sou um pobre sacerdote.
tem que partir de uma decisão, né? Primeiramente, né? Um querer, né? Porque não é fácil o canto gregoriano. Tem um trabalho, né, a fornecer bastante importante, né, para poder cantar. Quem quer realmente, né, em ambientes, acho que bom, o que foi perdido, né, não se ganha assim de um dia para outro. Então, se talvez um dia a igreja voltará realmente ao canto gregoriano, em quanto tempo não sei, né? Mas eu acredito que a beleza nos atrai, né, mais que outra coisa. Né? Mas podemos sempre ter pequenos lugares onde se vive isto, né? E que de algum modo dá o gosto a outros também de poder assim fazer este mesmo caminho. Depois, o conselho que eu dou para cantar o canto gregoriano, né, é de não ser muito ambicioso, senão que mais bem humilde. Né? Dizer, aprender uma missa, né, para começar, que a gente, né, nossa cultura gosta de mudar o tempo todo. Né? Eu gosto, ao contrário, de a gente saber uma missa, cantar a mesma missa, o Kyrie é sempre o mesmo, o Glória é sempre o mesmo, até nós realmente assim fazer parte nosso, né? Da nossa vida, da nossa inteligência, tudo, a gente pode aprender outro. Né? Assim ter essa humildade de ir devagarzinho, né? Em lugar porque tem um canto gregoriano, o que é incrível, os ortodoxos eles seguem cantando os cantos tradicionais deles. Né? E a gente acha isso muito lindo quando ouvimos, mas devemos saber que o canto gregoriano tem podemos multiplicar por 10 todo o canto gregoriano que nós temos escrito, né, em comparação dos orientais. É muito mais rico ainda, né? E muitas coisas que nós perdemos. Né? Mas, bom, acho que com humildade e com desejo, né, a gente faz esses pequenos passos assim. Tem outra pergunta? De um padre Erivaldo. Existe uma escala de notas musicais para cada modo? Modo 1º ao 8º? Existe, sim. Não escrita, né? Até no internet a gente pode encontrar para ouvir, né? Porque às vezes o ré está um pouco mais baixo, outra nota assim, né? Mas outra vez, não é na escrita que a gente, sobretudo a gente ouve e percebe assim, né? Depois somos capazes de fazer a diferença entre os diferentes modos. Né? É um trabalho longo, porque não é o nosso universo musical. Né? A gente está em outro universo. Mas também, né, tudo o que contei, né, a gente não é também especialista. Eu não sou especialista do canto gregoriano. Né? Cantei, gosto, aprendi um pouco mais. Né? Mas cantemos como podemos também, o melhor possível, né? Sem ser assim os especialistas, assim de saber se tem assim a gente acho que reapropriar-se o canto gregoriano e de algum modo dar também um matiz que é nosso, digamos, tem um modo de cantar que vai ser nosso, né? Que não vamos poder cantar como cantará no século XII, né? Porque não é o nosso universo musical. Né? Então a gente pode cantar, né? Depois de tudo o que falei, né? De cantar assim fora dos modos, porque o modo é difícil de pegar. Tem na verdade, essa foi a primeira pergunta que foi feita, do Alberto. Como é feita a transição da partitura romana para a atual? Não entendi. Como é feita a transição da partitura romana para a atual? Digamos, não temos nada escrito antes do século IX. Né? Quer dizer, quando digo que mandaram os cantos para os francos, quer dizer, mandaram os cantores, né, para ensinar, né, a quem estava nas Gálias naquela época. Né? Não partituras. Né? Essas partituras, né, então estavam escritos os textos. Né? Que Sagrada Escritura se cantava para, não sei, o primeiro domingo de Advento. Né? Então a gente tinha os escritos. E depois, no século IX, começaram acima ou embaixo desses textos a colocar esses sinais que eu mostrei. E pouco a pouco se escreveu. Mas tudo era até o século IX e depois até ainda, né? Porque não foi de um dia para o outro que mudou, e tudo era oral. Não temos mais perguntas. Na verdade,
o Padre Arivaldo pediu que, se por gentileza, o senhor pudesse indicar livros para quem está começando a aprender canto gregoriano. Eu tenho muitos livros em francês, se alguém se anima, mas em português não sei não. Mas posso pesquisar. Né? Você pode ouvir também no internet. Né? Tem canto gregoriano assim, digamos, mais clássico, vamos dizer, do que conhecemos através dos monges. Tem um canto Benevento também, se vocês colocam canto Benevento, vão encontrar música assim, do sul da Itália, antiga, canto mozárabe. São ambientes musicais que nos ajudam também a nos fazer entrar neste mundo litúrgico daquela época. Mas outra vez, é sobretudo ouvir, não é tanto ler. Porque tem muitos livros e estudos que foram feitos, mas é difícil ler, porque eu preciso ouvir mais bem, eu diria. Então, se não tem mais perguntas, gostaria só de terminar, fica ainda 5 minutos, com um ofertório, o ofertório de 8º modo, que é uma Ave Maria. Hoje é a festa de Nossa Senhora do Carmo, então vou cantar. É só a palavra de Deus. Quando eu digo Ave Maria, é a primeira parte do Ave Maria, que são essas partes que provêm da Sagrada Escritura. O que nós dizemos na segunda parte já não é mais Sagrada Escritura. Padre, nós temos uma pergunta para a gente terminar, perguntando se o canto gregoriano em português seria um auxílio para esta prática. Talvez para quem traduzir o canto gregoriano em português. Eu viajei bastante, morei na Argentina, então falei espanhol, morei nos Estados Unidos, falei inglês, agora moro no Brasil, falo português, sou francês. Como se diz para um texto escrito, toda tradução é uma traição. Para o canto, mais ainda. É muito difícil traduzir de uma língua para outra, porque não são os mesmos ritmos, os mesmos acentos, é muito difícil. Talvez poderia ser um trabalho, mas é um trabalho, acho, de não 6 meses, de anos mesmo. É muito difícil traduzir, realmente. É a minha experiência, a minha própria experiência, que traduzir de uma língua para outra. Os cantos, muitas vezes,
falta algo, não pega, não falta um jeito, não sei, tem algo, né, que não dá certo, a meu parecer. O padre Arivaldo falou que lê francês, ele sabe francês, então acho que depois por direct, ele que pediu alguns livros para que o senhor indique, a gente pode mandar para ele. Tá bem, padre Arivaldo? Muito bom. Tenho alguns artigos aí, aqui não, mas depois posso mandar. Né? Muito bom, agradeço a vocês. Tem outras perguntas? Então, muito obrigado. E deixo a palavra. Então eu vou daqui, tá? Não ficar só a voz aparecendo. Mas pode ficar aqui perto. Padre, agradeço ao Padre Christian, né? Nós vivemos essa experiência aqui no colégio, Padre, ao colocar cantos gregorianos para as crianças e elas simplesmente gostaram, né? Então, o bom, o belo, o verdadeiro, de fato atrai, né? Atrai os olhos, atrai os ouvidos e atrai o coração, porque fomos então feitos para isso. E nós agradecemos porque este canto eleva os nossos corações, e é esse também o nosso desejo aqui no colégio. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por cantar para nós, né? Então, acho que, como o Senhor colocou, muito mais do que ler, é escutar, né? E escutar o Senhor cantar, e ler a partitura e cantar para nós, de fato, enche o nosso coração de alegria. Então, para aqueles que acompanharam, muito o nosso abraço, Deus abençoe. E aí, nas próximas semanas, continuamos com algumas lives. Então, Deus abençoe. Nos dê a bênção, Padre, por favor. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado.